Sabemos que Deus age em todas as coisas, em tudo, em todo o tempo. Mas e nós? Vivemos de acordo com aquilo que nós conhecemos e sabemos de Deus? Bom, e se as situações que te assustam e te incomodam, elas não seriam tão ruins como nós pensamos? Então, por exemplo, você se sente com medo de certas situações ou certas coisas que acontecem na sua vida e às vezes se sente parado, se estabiliza ou deixa com que isso te amedronte e você não consegue avançar. Mas será que essas situações não são situações em que você deveria estar passando por elas para que você crescesse ou para que você tivesse um pouco mais de intimidade com Deus? Bom, nós vamos falar hoje sobre um livro chamado O Cavalo e o Seu Menino, de C.S. Lewis. Vamos falar um pouco sobre Shasta. Eu estou aqui com o livro em mãos, depois eu vou ler um trecho que eu achei super interessante, uma narrativa muito boa de C.S. Lewis, e eu espero que vocês fiquem comigo até o final. No livro, o Shasta ele sente que algo está perseguindo ele, mas ele não sabe o que é. Ele tem a sensação de que é algo feroz, de que é algo selvagem, de que é um leão. E ele e o cavalo, que se chama Bri, né? Na verdade, Bri e ele, porque o livro é O Cavalo e o Seu Menino, não é o Menino e o Seu Cavalo. Eles estão indo para uma região, eles estão fugindo ali de onde eles moram, né? Da Calormânia, porque o Shasta ele vivia como um escravo e o cavalo o ajuda a fugir. E eles estão indo para Nárnia. Só que no meio do caminho, o Shasta e o cavalo sentem que algo está perseguindo, como eu já disse. E ao invés deles pegarem o caminho que deveriam, o leão faz com que eles tomassem outro caminho. Ou seja, o leão ele consegue assustá-los a ponto de fazer com que eles mudem a trajetória do percurso que eles estavam querendo fazer. Depois de muita perseguição e outros acontecimentos, Shasta descobre que aquele leão não era tão selvagem quanto ele pensava, que aquele leão era o Aslan. E aí Aslan explica para ele o que estava acontecendo. Bom, o Shasta ele queria seguir um caminho, mas o leão fez com que ele andasse por outros caminhos e conhecesse pessoas diferentes em meio a todas essas situações, em meio a esse percurso, em meio a essa peregrinação até Nárnia. E é assim que Shasta reconhece que Aslan não estava o perseguindo para o fazer mal, mas para que ele tomasse um rumo diferente no seu trajeto, para que coisas, mesmo que nas situações que nós consideramos ruins, por exemplo, Shasta ele tem que dormir num lugar onde havia túmulos e ele sentia que ali havia alguma coisa escondida e ele até escutava barulho de chacal e de animais selvagens. Então era uma situação amedrontadora. Porém, Aslan faz com que ele tenha que passar por isso. Ou seja, o leão faz com que ele sinta que precisa crescer em meio a essas situações. Bom, eu gostaria de ler aqui um trecho do livro que eu achei super interessante, que é onde Shasta ele reconhece que Aslan é o leão e ele vai conversar com Aslan e ele diz para Aslan que no meio de todas essas coisas ele se sente um desgraçado, porque muitas coisas ruins aconteceram com ele. Ele acha que isso é azar, que isso é coisas que não deveriam estar acontecendo. Então, eles conversam dessa forma. Agora é o trecho do livro. Contou então que jamais conhecera pai e mãe, que fora criado por um pescador muito severo. Contou sobre como fugira e sobre os leões que os perseguiram, os perigos em Tashbaan, a noite entre os túmulos, as feras que uivavam no deserto, o calor e a sede durante a caminhada, e o outro leão que surgiu quando estavam quase chegando e Aravis ferida. Contou por fim que estava com fome, pois não comia nada, havia muito tempo. Não acho que seja um desgraçado, disse a grande voz. Mas não foi falta de sorte ter encontrado tantos leões? Só há um leão, respondeu a grande voz. Eu não estou entendendo nada. Havia pelo menos dois naquela noite. Só há um leão, mas ele tem um pé ligeiro. Como sabe disso? Eu sou o leão. Shasta escancarou a boca e não disse nada, e a voz continuou. Fui eu o leão que o forçou a encontrar-se com Aravis. Fui eu o gato que o consolou na casa dos mortos. Fui eu o leão que espantou os chacais para que você dormisse. Fui eu o leão que assustou os cavalos a fim de que chegassem a tempo de avisar o rei Luna. E fui eu o leão que empurrou para a praia a canoa em que você dormia, uma criança quase morta, para que um homem, acordado à meia-noite, o acolhesse.
Bom, nós conseguimos perceber que Lewis está querendo dizer que todas essas situações não foi falta de sorte ou acaso, mas que o leão fez com que todas essas coisas acontecessem, tanto para o bem quanto para o crescimento do Shasta. Ou seja, no começo da história, Shasta ele se encontra em um barco e parece que esse barco está para afundar, então colocam ele numa canoa e aí o leão diz que soprou essa canoa para a praia, e onde teria um homem que o acolheria. E assim ele foi cuidado por este homem. Depois, esse homem trata Shasta como um escravo, mas Shasta consegue fugir com o Bri. Bom, isso não quer dizer que se Deus cuida de todas as coisas e tem todas as coisas em suas mãos, nós devemos ser pessoas que vai agir de forma passiva na vida. Nós não esperamos que Deus nos empurre para situações e que faça com que elas aconteçam e que também as faça para nós. Nós devemos agir. A providência de Deus não é um chamado à preguiça ou um chamado à paralisia, mas sim um chamado para a ação. Eu gostaria de ler também aqui para vocês um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10 e 11. Eu vou ler na minha NVT, que diz assim: Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Bom, nisso, se Deus está agindo em todas as coisas, nós devemos agir também com convicção em todas as coisas, sabendo que Ele cuida de nós, sabendo com que todas as situações em que nós passamos ou pelas quais andamos, coisas que às vezes parecem ser muito difíceis, elas foram situações colocadas para nós, porque nós podemos passar por elas e para que Deus seja glorificado em todas as coisas. Eu gostaria de lembrar também que uma das primeiras frases desse livro é que o C.S. Lewis já começa contando como será o final. Então ele diz que essa história começa na Calormânia e termina em Nárnia, ou seja, nós sabemos aonde tudo isso vai dar. Nós sabemos que ele vai conseguir chegar. Nós sabemos que, independente de todas as situações, a história vai acabar em Nárnia, que não é diferente da nossa. Nós também temos uma promessa de Deus. Nós temos uma promessa de que Jesus vai voltar. E ainda que todas as coisas nessa vida pareçam confusas, pareçam perigosas, pareçam te fazer triste, com medo ou até com vontade de desistir, lembre-se, não desista. Deus está agindo em todas as coisas, e isso não é um chamado para que você fique parado, mas que você entre em ação e coopere com Deus na sua obra. Agora, o que nos espera durante esse caminho, eu não sei. O que espera por você neste caminho, também não sei. Se eu não sei nem o que espera por mim, imagine por vocês. Mas a minha oração é para que nós consigamos trilhar este caminho que Deus preparou de antemão para nós. Já sabemos o fim da história. Sabemos que Cristo vai voltar. Mas não devemos ficar inertes. Devemos agir. Devemos cooperar. Devemos amar, assim como Jesus nos amou. Então, e você? Como você tem agido perante todas as situações da sua vida? Você tem apenas reclamado? Você vive dizendo que é falta de sorte, assim como Shasta? Ou você tem pego essas situações e transformado elas em algo bom, em algo que glorifique a Deus? Talvez você conheceu pessoas neste caminho durante a sua vida, no seu trabalho, na escola, ou seus vizinhos, e essas pessoas não foram colocadas por acaso na sua vida. Será que você tem vivido a providência de Deus da maneira correta? Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilha com aquele seu amigo que também sente que não é sortudo na vida, mas mostre para ele esse vídeo, tente encorajá-lo a também agir conforme a providência de Deus. Bom, esse é o nosso vídeo de hoje, o nosso devocional semanal. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui no Cristão em Cena agora com novos devocionais dessa outra maneira, né? Antes nós fazíamos um devocional por dia, mas isso já estava dando cabo de mim. Também já estava muito complicado de fazer vídeos todos os dias, ainda que sejam curtos. A gente preferiu fazer algo mais, um pouco mais profundo, ainda que leve um pouco mais de tempo. E é isso. Espero que vocês gostem, curtem, compartilhem e até o próximo vídeo.